Graça e paz. É um privilégio estar de novo nessa casa, rever os irmãos, conhecer os novos, ver que aqueles que foram recebidos como membro da última vez que veio aqui ainda estão aqui. Isso é muito bom. Alguém se lembra de que eu preguei a última vez? Não? Não tem problema, porque eu também não lembro. Então, se eu vou pregar a mesma coisa, ninguém vai estar com problema. Trago as saudações também da parte da nossa família, a minha esposa Carol, dos nossos 4 filhos, Levi, Clara, Daniel e Tomás. Alguns, caso que esqueceu da nossa cara, espero que não, mas caso que seja esse acontecimento, tem um folheto com nossa família, vai ter uma foto, eu acho que todos receberam lá, um folheto onde tem a nossa família, fala um pouco do nosso projeto, como também desafia você a fazer parte dele. E também tem eu iria dizer marca-passo, mas não é marca-passo não, marca-texto, né? É porque eu sou romeno. Aí vocês têm, se você não tem, os diáconos podem entregar depois para vocês. Então, meus queridos, só para dar algumas atualizações sobre nosso ministério, de qual nós falamos da última vez que estamos aqui. Na época, nós estamos em preparações e levantamento de recursos para que nós iremos, pela vontade de Deus, no leste europeu, na Romênia, para plantar igreja presbiteriana, fortalecer o cristianismo romeno e do leste europeu e propagar a teologia e formação de novas lideranças no leste europeu. Aprove a Deus que esse tempo se estendeu até agora e estamos prontos para sair, se Deus assim permitir, logo em setembro. Portanto, talvez essa seja a última vez que nós nos vemos, por enquanto, esse ano, e sabe Deus quando nos revemos. Então, pedimos que os irmãos nos acompanhem em suas orações e de qualquer outra forma que Deus coloca no vosso coração. Orando pela nossa transição, pela viagem e tudo mais. É uma transição que demanda muito da nossa família, das crianças, da sua adaptação. Ainda nós não temos um lugar seguro para ficar e precisamos de um lugar intermediário. Então, esses são alguns motivos pelo qual os irmãos devem orar. E sempre temos muitos imprevistos. A senhora da SAF, a irmã, esqueci seu nome de novo, Mirka, sabe que nós tivemos uma viagem de emergência na Romênia, quando eu percebi que meu passaporte estava expirando, eu estava sem documento de viagem. E de última hora teve que inventar de ir na Romênia, fazer os documentos. Deu certo, mas também lá teve outros imprevistos. Porque quando fui para fazer o passaporte, me perguntaram, tudo bem, senhor, o que você quer? Trocar o passaporte? Sua carta de identidade? Falei, carta de identidade? Sim, sua carta de identidade? Falei, não tem. Como assim não tem? Não tem. Tá, não está comigo, não levei, mas está aqui meu passaporte, tem meu... e válido ainda, tinha alguns dias. E, como chama isso? Carteira de motorista? Não, senhor, eu quero sua carta de identidade. Falei, eu tenho uma foto dela, não quero sua foto, eu quero a original. Aí, essa parte eu acho que você não sabia. Aí falei, eu não tenho, não está comigo, está no Brasil. Eu esqueci, caiu da minha mala, não sei o que foi. Eu falei, então não posso fazer seu passaporte. E eu só tinha 10 dias, só viajei por 10 dias apenas. E com agendamento, se você perde aquele agendamento, vai tudo embora. Eu falei, o que eu faço? Então você faça uma na emergência, mas mesmo assim você vai perder o prazo. Eu falei, bom, vou tentar. Aí eu fui para fazer e falei, olha, eu preciso de uma nova carta de identidade. E a moça falou, sem problemas, você vem amanhã e traga para mim certidão de nascimento, certidão de casamento. Aí fala, como que eu vou trazer isso? Não tem nada comigo. Aí eu vou, eu sei onde faz a segunda via de certidão de nascimento. Eu vou lá, moça, eu preciso urgente de uma certidão de nascimento. Falei, com certeza, senhor, senta aqui, sua carta de identidade. Falei, não tenho, e é por isso que eu preciso desse certidão. Eu não posso te dar, eu vou infringir a lei. E como que eu faço, então? Não, eu mando pelo fax para ele. Bom, aí sobrou certidão de casamento. Aí eu vou na minha cidade, eu conhecia já a moça da polícia que trabalhava lá, falei, Mônica, eu preciso de uma certidão de casamento urgente. Falei, claro, Fernando, senta aí, me dá logo a sua carta de identidade. Falei, não tenho. Você está de brincadeira, aí eu não tenho, exatamente, eu preciso de tudo isso. Falei, mas como que eu vou fazer?
Bom, ser gravado, talvez ninguém vai ligar com a Romênia, ninguém vai me assistir da Romênia. Mas ela aceitou a foto, minimizou ela e fez como fosse um Xerox da... Bom, ele já orou pela confissão de pecados, então não precisa confessar de novo. Agora eu só confesso para vocês. A Deus, o reverendo já fez, valeu para mim também. Mas, enfim, ela me deu isso aí, por fim, eu tive tudo, aí eu chego lá, falei, aqui eu tenho tudo. Sim, mas você não tem agendamento mais. Aí eu falei, você está de brincadeira. Aí eu falei, mas tem alguém aqui, um chefe com quem eu falou? Olha, não sei se ainda tem, mas atendimento acaba às 12 horas, agora é 3 horas. Aí falei, bom, vê se tem alguém maior do que você aqui. Aí, Romeno é mais direito. E disse, deixa eu ver o que eu faço. Falou, olha, a chefe da unidade ainda está aqui, mas está fora do atendimento. Aí ele falou com alguém lá, falei, vá lá falar com ela. Se ela te atender, eu falei, moça, preciso disso. Ele falou, você não sabe ligar não? Você não sabe olhar na internet o que precisa? Eu falei, eu sei, mas estava no Brasil, olha, tem tudo aqui e tal. Eu falei, tá bom, segue aquela moça. Aí eu segui lá, ela era da minha cidade também, aquela moça. Eu não sabia, mas a gente percebeu depois pelo endereço. Conclusão, ela fez meu passaporte, eu recebi um dia antes de voltar para cá. Então foi assim uma novela, eu agradeço as orações da SAF, das pessoas que sabiam de toda essa inquietude, mas isso é um exemplo de como as coisas, elas te levam de surpresa o tempo todo, novas leis, câmbio e tudo mais. Mas, meus amados, em tudo isso nós vemos a graça de Deus nos conduzindo. E eu gostaria que agora nos focamos nessa graça, entendendo de forma mais plena, mais profunda, acrescentando um pouco no nosso entendimento sobre o que é, afinal das contas, missões. Nós ouvimos muito sobre esse assunto, falamos muito sobre ele, muitas vezes ele é banalizado, e é levado de maneira mais supérflua. Mas o que inicialmente Deus teve em mente? De onde começa toda essa ideia de missões? E como que nós podemos nos identificar com isso, vendo que isso tem a ver, na verdade, com a nossa identidade como seres humanos, como cristãos mais ainda e como povo de Deus? Nós vivemos uma grande crise de identidade, de sentir o senso da nossa vida, de sentir que vale a pena a gente viver, que a nossa vida vale alguma coisa. E é claro que o catecismo nos disse em sua primeira pergunta, não de Heidenberg, mas o outro, de Westminster, que o fim do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Muito lindo. Agora, o que isso quer dizer na prática? Como que isso te enche, na verdade? O que te pôs isso a fazer? Glorificar a Deus é uma frase muito vasta. E como nós podemos compreender de tal maneira que ela faz sentido na nossa vida. Porque acontece que, ainda que sabemos essa frase, ainda assim muitos estão no caminho da depressão, no caminho de perdição, de não entender, não achar sentido no que vive, mesmo sabendo e crendo essa verdade. Então eu gostaria que nessa manhã nós aprofundamos um pouco mais isso, lendo o capítulo de Gênesis, capítulo 1, de versículo 26 a 27. Não vai ser muito difícil vocês acharem, suponho, a não ser que tenha uma Bíblia com 1000 histórias no início dela. Então, fora isso, é a terceira página. Então, Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler de versículo 26 a 28. Encontraram? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aliás, desculpe, eu comecei com 27. Um senhor estava dizendo hoje, eu estou no caminho do final do Salmo 90, parece que estamos no mesmo caminho. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amém.
Texto esse que se encontra, de certa forma, cantado no salmo que foi lido mais cedo. Então, meus amados, como que nós podemos entender essas palavras e do porquê elas são tão importantes para o nosso entendimento hoje? Jamais faremos isso se nós somente olharmos para o texto de forma literária e entendemos que foi um texto bastante acadêmico, escrito de forma filosófica para que as pessoas entendam. De fato, não foi assim. Esse texto foi escrito num momento muito crítico da história do povo de Deus. Foi escrito por um povo que pouco era alfabetizado, que era pobre de cultura, mas necessitado urgente de uma compreensão de Deus e a sua missão e a sua escolha na vida deles. Assim se faz que Deus promete a Abraão uma descendência, de uma família, promete que uma grande nação vai ser formada, mas, no entanto, fala a ele que essa nação será formada através da escravidão por 400 anos num povo estrangeiro. E somente depois de 400 anos de escravidão, esse povo, que era a descendência de Abraão, era o povo da promessa que haveria de representar a Deus através da sua condução na vida deles. No entanto, esse povo será escravo, e somente após esses 400 anos, Deus haveria de retirá-lo com mão forte da mão dos seus patrões, da mão daqueles que os escravizou, e assim levá-lo para viver pela fé com Deus, andando com Ele, até chegar a um ponto de viver diretamente na presença dEle e se alegrar dEle num país que era diferente, era um país que foi prometido há muito tempo. Então, aí nós falamos, obviamente, do povo judeu que estava lá no Egito, sofrendo, pedindo e clamando a Deus que alguma coisa seja feita. Esse povo, imagina que ele nasceu como escravo, eles viviam como escravos e eles morriam como escravos. Portanto, por décadas, se podemos dizer até séculos, tudo que esse povo sabia era a escravidão, e aquilo se tornou o seu normal. Era nesse contexto que a vida era levada. No entanto, isso se transformou a ser cada vez mais difícil, de tal forma que não era a sua escravidão em si, mas a sua raça estava ameaçada. Aquele que estava no poder, o faraó, diz que deliberadamente quis amargar a vida deles. E fez por onde seus trabalhos se tornavam cada vez mais pesados, menos condições de trabalho, e suponho que menos pagamento também. Mas como isso não bastasse, a gente percebe que a intenção de Faraó não era somente amargar a vida deles, era acabar literalmente com o povo deles. E faz isso de uma forma bem cruel, destruindo de fato a posteridade deles, quando manda que todos aqueles que nascem do sexo masculino sejam mortos logo no nascimento. Veja, ele não começa a exterminar, na verdade, todo mundo, pois aí a economia dele entraria em colapso. Ele faz a coisa devagar, ele planeja, ele vai com tempo. E todos eles devem morrer. Mas quando ele percebe que isso não acontece, pois as parteiras temiam a Deus e não deixavam isso acontecer, ele elabora outro plano. Após o seu nascimento, depois de um tempo, ordena que as crianças sejam lançadas ao rio Nilo e sejam, portanto, consumidos, ou, levando à deriva, morre pelo rio. Com tudo isso, nós vemos que, de fato, o faraó queria destruir esse povo. Queria destruir a sua liderança, queria destruir a sua posteridade e queria destruir o seu exército. Porque todas elas dependiam urgentemente da pessoa masculina, do homem. O homem era aquele que formaria o exército. Ele também tinha o papel de liderança, e como também da posteridade. É interessante que as meninas, no entanto, eram deixadas a viver para ser usadas como escravas ou de outras formas, mas crianças que posteriormente haveria de nascer, talvez delas não tinha como ser reconhecidos como judeus.
Isso é um pouco interessante, no entanto, que depois de uma época na história, e aí eu não sou judeu, não posso confirmar 100% essa informação, e que agora o judeu é aquele que é confirmado pela mulher e não pelo homem. Existe essa inversão. Agora não me pergunte toda a dinâmica do porquê isso é feito. Mas era interessante que no passado não era assim. Então, meus amados, nós não vivemos, na verdade, algo muito diferente do que hoje. Nós vivemos como escravos do pecado. Nós nascemos como escravos do pecado. A grande diferença é que Deus nos traz a liberdade em Cristo. Mas, no entanto, o nosso mundo, o nosso ambiente é um ambiente poluído, que no final ele tende a acabar com o povo de Deus, de uma maneira ou de outra. Eu sei que pode parecer uma certa alegoria ao dizer que certos paralelos se encontram, no entanto, na nossa sociedade, destruindo de fato a nossa liderança, a nossa posteridade e os nossos exércitos, principalmente através da liderança que Deus a colocou a ser como na pessoa do homem, não sendo isso necessariamente mais digno, não sendo ele mais belo, mais inteligente, mas sendo, no entanto, a maneira de Deus de conduzir em harmonia todas essas coisas. Então, voltando ao nosso texto, imagina que essas pessoas estavam lá aflitas, perdidas em sua identidade, 400 anos de escravidão. Eles não sabiam mais muita coisa. Vivendo numa pluralidade de Deus. E, de repente, chega alguém que diz, olha, Deus verdadeiro chamou vocês a sair. Então, qual era a base da confiabilidade deles de sair do nada, tendo nada, para algo que era prometido, no entanto, era só algo prometido, logo em seguida era o deserto. Então Moisés faz algumas coisas que leva eles a entender que via da parte de Deus, mas no decorrer do seu caminho, Moisés escreve de tal maneira para que essas pessoas percebam que o verdadeiro Deus, o único Deus do universo, haveria de chamar eles para um grande propósito. Se você olha a estrutura de Gênesis, e nós não vamos entrar nisso agora, mas toda a estrutura criacional do Gênesis não é algo filosófico e bonito, harmonizado. Na verdade, aquilo era exatamente dar a esse homem o que ele precisava para dar cada passo. Eu vou dar um exemplo. Qual é a primeira coisa que em Gênesis Deus faz? Ele faz a separação entre águas e a terra. E qual era a primeira dificuldade que ele teve logo a sair do Egito? Tinha o mar na frente, as montanhas atrás, o exército do faraó logo atrás deles. E aí eles estavam perdidos. Mas Deus criou o céu e a terra, Ele fez a separação. E Ele separa literalmente as águas da terra seca, de tal modo que eles passam pela terra seca. Logo em seguida, e eu não vou insistir, não vou levar até o fim isso, tá? Pode ficar tranquilo. Não estou pregando a criação agora. Mas se você perceber todas essas coisas, a maneira que foram criadas, a ordem que foi colocada, tem a ver com as coisas que eram desafios para eles no deserto. E por que isso é importante? Porque percebe que muitas vezes eles caíram no deserto querendo voltar atrás. Eles tinham essa tendência. Uma vez disse, olha, nos trouxe aqui para morrer. Como nos lembramos com saudade dos nossas bacias cheias de carne? Onde carne? Não tinha carne nenhuma. Mas eles viviam com saudade do passado. Daquilo que eles clamavam a sair, agora eles queriam voltar. Então eles tinham sempre essas tentações, porque o caminho, no entanto, chegar à terra prometida, não era tão fácil assim. Havia uma grande lacuna entre o que era, o que estava por vir, havia o deserto no meio. E o deserto era a pior das duas. Porque eles tinham alguma coisa, era pior, mas tinha alguma coisa. Mas para eles ter uma coisa melhor, ele teve que perder até o que tinha. Exatamente, você quer uma casa melhor, você derruba a que tem, para construir uma melhor. Só que depois que você derruba, você fica sem nada. Nem aquela coisa ruim tu tinha. Aí tu fica pior. E aí você fica aquela, você tem que pensar, vai ser melhor, eu tenho que aguentar esse tempo, construir, aguentar o pior agora para ter muito melhor do que eu já tinha antes. E fazendo uma parêntese, esse é o grande segredo de um país quando sai do comunismo para a democracia. Se ele não entende esse princípio, por isso que muitos países desejam voltar ao comunismo. Sabia disso? Que muitos me perguntam se alguns ao menos têm vontade de voltar. Alguns sim.
Mas por quê? Porque exatamente, você destruiu o que tinha. Não era bom, mas era alguma coisa. Agora eles não têm nada. Na esperança que daqui 50 anos vai ter. Mas o cara quer saber da agora, ele não quer saber daqui 50 anos. Mas se ele entende esse princípio, ele vai caminhar e sabe que para os seus filhos e a sua posteridade vai ser bem. Então, isso é parêntese econômica. Mas então, ele estava caminhando. Mas a segunda coisa, você vê que todas as coisas da criação teve a ver com isso. Teve a ver com a luz. Deus criou a luz. E foi essa a questão essencial para o faraó não atingir eles, porque eles eram muito mais rápidos. Deus colocou como uma nuvem atrás deles, de fogo, de tal forma que de um lado parecia escuro, do outro lado era dia. Ele separou dia de noite, se podemos dizer assim, na criação. Mas ele fez isso exatamente naquele momento com eles. E ao longo do caminho, essa luz permaneceu com ele de tal jeito que, enquanto isso não se movia, eles não saíam do lugar. E, às vezes, ficou anos num lugar. E por aí vai. Um dos grandes desafios do deserto são os animais. Mas o Gênesis lembra ele que ele fez os animais, cada tipo deles. E por aí vai. Então, se você vê a narrativa da Gênesis, é feita para que esses homens enxergam Deus Criador de todas as coisas na vida real. Gênesis foi contada para um povo fraco. Gênesis foi contado para não era um povo acadêmico, era para um homem altamente crise, pobre, iletrados, não tinha faculdade, não tinha nada, tinha acabado de sair do Egito. Então eu posso dizer com todas as letras que, olhando para o Gênesis, é nos fortalecer na nossa identidade e nossas crises existenciais, e mais ainda num tempo de confusão como a pandemia, a guerra, e os povos procuram nova maneira de viver, como dizem, um novo normal. Mas o novo normal nada é mais do que conhecer o Deus que conduz todas essas coisas e se restabelecer em sua paz e confiança em Deus. Não importa se é deserto, ou se é Egito, ou é Canaã. Deus fez tudo isso. Então, o Gênesis foi feito para dar confiança a eles. E aí, nesse contexto tudo, que se encontra o melhor que nós temos agora de Gênesis 26 a 28. Deus fala da formação deles. Porque lembra, um povo em crise, escravizado, a imagem de si mesmo, a imagem deles era bastante estragada, podemos dizer assim. E poderia se perguntar, mas se Deus nos ama, por que nos deixou nessa situação por tanto tempo? Como, na verdade, o mundo se pergunta hoje. Mas aí eles entendem que Deus tinha outro plano. Deus, quando olhava para eles, quando pensou em homem, não pensou em homem dessa forma. Mas ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus se envolveu de forma pessoal, querendo fazer o homem e trazê-lo a esse ponto, a ser como ele. E aí mostra toda a dignidade que eles tinham a partir da sua criação. Não é à toa que mesmo o homem caído guarda essa dignidade nele mesmo. Quando Tiago fala com a mesma língua, não convém que com a mesma língua que vocês abençoam a Deus, amaldiceis aqueles que são criados à imagem de Deus. E usa exatamente esse distintivo. Em outras palavras, a criação de Deus nos faz por onde o trato ao ser humano deve ser um trato com respeito e com honra a Deus, mesmo sendo ele um homem caído. Por quê? Porque Deus tem um propósito na vida do ser humano que vai ser cumprido em fazê-lo ser como ele. Mas o que isso significava? Fazemos homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Aí você começa a ver que Deus declara pela primeira vez nas Escrituras o seu trabalho e o que ele se propôs a fazer. Ele faz coisa até aqui, mas aqui ele diz, façamos isso. É nisso que nós vamos nos envolver. Nosso projeto é esse, nossa missão é essa. E se refere a ele em seu conjunto triúnio, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem como nós. Fazemos uma coisa que não existe no universo. É pela primeira vez quando Deus, em sua graça, decide, se posso dizer dessa forma, a se compartilhar a si mesmo em outra coisa. A se multiplicar, não no sentido que nós somos deuses, só ele nos fez deuses. Tanto é que o Salmo diz, somos um pouco menor do que a Deus, porque nós somos ele exato, mas fomos feitos
como Ele. E eu não vou ficar agora tratando dos seus atributos, que isso demandaria o pastor me aguentar mais 4 semanas por aqui. Então, isso mostra que Deus não somente o fez, mas Ele quis compartilhar a sua glória com os seres humanos. Glória essa que não foi compartilhada com ninguém mais, nem com os anjos. Com certeza os anjos e tudo mais, o universo reflete a glória de Deus, mas nenhum deles compartilha diretamente a glória de Deus. Lembra-se que Paulo disse em Romanos que nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Através do pecado nós perdemos algo que supostamente tivemos, está envolvido no texto. Nós carecemos da glória de Deus. E o nosso grande problema, ou melhor dizer, a raiz dos nossos problemas, sim, é pecado, mas na verdade é a ausência da glória de Deus em nós. É tanto que Cristo, mais tarde, pelo lado positivo da história, ele diz, Cristo em vós, a esperança de quê? Da glória, a reversão da situação. O pecado trouxe a carecer da glória de Deus. Em Cristo, nós reganhamos essa glória. A única esperança para o ser humano, da glória de Deus nele, de ser um ser glorioso, é Cristo nele, a própria pessoa de Cristo. Façamos homem como nós. E a única maneira de ser como Ele é através dele e nós. Ele crescendo e nós descendo. Deus faz o homem para se replicar e para que através dele ele continue a sua missão, conforme a nossa semelhança, e dá a ele autoridade. Veja que tudo aquilo que Deus tem e faz passa para o homem. Dá autoridade sobre tudo que é criado e dá a ele papel expandir a humanidade. Uma humanidade que seria como ele. Assim como fala em versículo 28. Agora sede fértil, multiplique-se e encher a terra. Em outras palavras, eu fiz você a minha imagem e semelhança, agora dou poder a você se recriar. Então você, através de junção de homem e mulher, você enche a terra com a mesma coisa. Eu fiz o modelo, agora você multiplica isso por toda a terra. Então dá a ele a fazer o que Deus fez a priori. Deus fez Adão e Eva. E Adão e Eva havia de fazer outros Adão e Eva, se podemos dizer dessa forma, e encher, portanto, a terra. Então veja a importância do ser humano, e o papel dele foi gigantesco. Mas vamos entrar nisso um pouco depois. E aí você vê que Deus mostra para eles, vocês foram escravos, mas vocês não é somente isso. Eu tenho um plano com vocês. E apesar do pecado ter entrado no mundo e parecer que Deus falhou em seu plano, Ele não falhou. Mas Ele trabalha ao longo da história em função disso. Quando nós vamos mais adiante, o reverendo, na sua oração de confissão de pecado, mencionou um texto que diz, seja vós santos, como eu sou santo. O padrão para o povo de Deus, o pedido que Deus queria é que eles sejam do jeito que Ele ordenou. A sua imagem e a sua semelhança. Ele não diz, seja santos, e nisso deixa livre o conceito de santo, que poderia ser um tipo de moralidade, de austera, ou sei lá. Mas não, disse, seja santo como eu. Entre as palavras, eu sou um modelo. O modelo de santidade é uma pessoa, não é um cúmulo de regras. E quando nós irmos mais adiante ainda no Novo Testamento, Jesus olha para a sua audiência e diz, seja vós perfeitos. Mas não para aqui, porque aí a perfeição poderia significar, dependendo de padrão, muita coisa. Mas ele diz qual é o padrão da perfeição. Quando ele diz perfeito, o que ele quer dizer com isso? Inteligente? Fisicamente perfeito? Academicamente feito? Não sei. Mas ele diz uma coisa que eu sei. Seja vós perfeitos, como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Está percebendo que ele usa o mesmo padrão o tempo inteiro, a pessoa de Deus, seja como ele. Seja como no início nós façamos a nossa imagem e semelhança. Depois em Romanos essa ideia é desenvolvida e Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se nós pararmos nesse versículo também vamos entender errado. Se eu cair de moto, isso vai me ajudar a ganhar uma moto melhor, talvez, né? Porque vai trabalhar para o meu bem. Mas não é necessariamente nesse sentido, não estou dizendo que não pode acontecer. Mas o versículo 29 explica melhor. E aí ele diz, para aquele que ele os conheceu, os predestinou a serem, como?
a imagem, você vê o mesmo padrão. Em outras palavras, todas as coisas colaboram para esse bem que é ser a imagem de Cristo em nós. Qual é o bem? Imagina todos nós refletir plenamente a imagem de Deus em nós, seria seu. Seria a humanidade sem pecado. E Paulo, mais adiante, ele diz aquilo que eu já falei mais cedo, Cristo em vós é a esperança disso. Agora, como que você acha que a história termina? João, ele olha para os seus leitores, depois de estar com muita idade, escreve uma das últimas cartas dele, ele diz, olha, eu não sei como nós vamos ficar, mas eu sei de uma coisa, que quando vamos ver ele, vamos ser como ele, porque vamos ver ele face a face. De todas as maneiras teológicas, intelectuais, que você poderia descrever o seu, poderia descrever como o homem vai ser glorificado, bonito, sei lá, brilhante, a única maneira que João encontra para descrever diz, nós vamos ser como ele. Simples assim. É a única maneira de explicar. Em outras palavras, nós vamos ser exatamente como Deus diz no início. O que Deus diz no início se cumpre na vida de todos aqueles que creram. E Apocalipse diz, eis Deus e o povo, a nova humanidade, a sua imagem. Agora vamos voltar à fita. Você tem fita em casa ainda? Eu tenho. Sabe aqueles filmes, eu não sei se o pastor Joivan parece um homem mais sóbrio do que eu, não sei se ele gosta de filme, mas esse aqui eu vejo que ele é mais livre, esse aqui gosta. Aí, talvez a aparência engana e vice-versa, né? Mas eu gosto de filme. Muitos filmes bons começam a falar uma coisa, tal, aí depois para 10 anos antes. Aí começa o filme. Falar, né? Então vamos agora voltar. Mas fica tranquilo, não leva tanto tempo quanto agora. Deus declara no início, façamos homem à nossa imagem e semelhança. Apesar do pecado, ele continue trabalhando nesse propósito. Seja vós perfeitos, seja vós santos como eu sou santo. No meio da história, Jesus veio como a solução. Ele nasce como homem perfeito, sem pecado. E ele é a explanação exata do seu ser, diz Hebreus. E nele, todo aquele que crê nele, passa a ser mudado. Vamos voltar um pouco à fita. De novo. Que Cristo, afinal das contas? É filho de Deus, eu sei disso. Mas o que ele é? Quando Jesus é encarnado, diz que ele foi nomeado, ele levou uma titulatura de ser o segundo Adão. Não é que isso foi seu nome. Adão não era somente um nome. Adão representava algo. Era o representante de Deus através de qual a humanidade haveria de se espalhar. Quando Deus diz, agora voltamos no versículo 27, quando Deus diz, façamos homem à nossa imagem e semelhança, em versículo 27 diz, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Porque por muito tempo se prega como a imagem de Deus foi criada na imagem do homem. Mas não foi. Apesar de cada um deles ter a sua individualidade, tanto o homem quanto a mulher serem completas em si mesmo, mas a imagem de Deus, me parece que ela é feita em se mostrar nessa pluralidade, nessa convivência entre dois. E não poderia ser de outra forma, sendo que Deus é um, mas ao mesmo tempo só três, convivendo de forma plena em unidade e sempre se apresentando como um, mesmo sendo três. Então, quando Deus se envolve em dizer, façamos isso, uma das grandes características deveria ser mostrada na pluralidade, na existência da pluralidade em uma só, numa unidade, numa pluralidade de pessoas. E que nessa pluralidade, nesse contexto, eles produzem, e não produzem de forma diferente. Isso é muito mais profundo do que nós pensamos. Veja que a produção de outros seres se deu nessa pluralidade. Deu a prerrogativa de eles popular a terra, de ser fértil, mas não deu essa prerrogativa nem a Adão, nem a Eva. Deu a Adão e a Eva. Que embora dois, eles eram um.
Deus fez o homem, mas ela era 3, mas era 1. Então, para essa prerrogativa de Deus continuar em poder e autoridade, e também em poder de recriar, também era uma ação plural entre o homem e a mulher. E acredito que nessa unidade eles haveriam de mostrar de forma plena a imagem de Deus. Eu sei vocês solteiros que vão perguntar logo em seguida, quer dizer que a gente que não se casa, então nós não mostramos a imagem de Deus? Não. Mas eu creio que vocês mostram a imagem de Deus na unidade com a grande família de Deus que é a igreja. Apesar de cada um de nós refletir num sentido a imagem de Deus, nós nunca vamos refletir diretamente a imagem de Deus desligado do corpo de Cristo. Porque essa é a grande diferença entre cristianismo e qualquer outra religião. Tem religiões que são muito parecidas em vírgula e ponto. Mas tem uma diferença neta entre todas. O cristianismo, ele não existe no singular. Nós só podemos existir no plural. Eu, sem vocês, não consigo viver a cristianidade e nem cumprir a missão de Deus, é impossível. E vocês sem mim também. Você não pode dizer que é cristão sozinho em sua casa, lendo a Bíblia e orando a Deus. Você não é. Porque isso é um conceito anticristão. Porque você é um singular, não é um plural, unido a nada. Tanto é que quando Cristo faz a igreja, ele acopla cada um no corpo de Cristo, aonde, através de que cada um de nós dá, recebe o crescimento. Nós não podemos andar um sem o outro, é impossível. Por mais iluminado que você possa ser teologicamente, intelectualmente, não consegue. Cristianismo é um andar conjunto, em plural, que forma uma unidade. Nós somos muitos. E é isso que nós falamos na Santa Ceia. Nós que somos muitos, tomamos do mesmo pão e vinho, nós somos uma só. E aí, entendendo essa dinâmica, nós não podemos viver um sem o outro. Não é só vir na igreja, ouvir uma pregação e fazer uma oração e cada um com a vida dele. Está errado. É viver essa corporalidade de Cristo. Então, veja, Deus faz o homem e a mulher. É claro que é um conceito que eu poderia falar muito mais sobre ele, mas nós não temos tempo agora. Aí, Cristo faz isso. Quando Cristo leva a titulatura de novo Adão, o que Deus queria fazer em Adão? Formar uma humanidade. Disse a ele se multiplicar e encher a terra com seres humanos. Bom, Cristo, na verdade, ele é o verdadeiro Adão. Porque quando nós falamos o segundo Adão, na nossa língua portuguesa, e aí eu me identifico com português, mas também outra língua, tem um conceito pejorativo. Ele é o segundo, não é o primeiro. Querendo dizer, portanto, que ele é menos importante, ou que ele não tem primazia, ou que ele é inferior, ou menos capaz, chegou em segundo lugar. Mas nas Escrituras, o segundo Adão não quer dizer necessariamente segundo em termos de superioridade, de potencial, segundo em ordem cronológica, mas na verdade ele é o verdadeiro Adão. Eu creio piamente que quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele teve em vista o Cristo como homem. Por isso que ele nunca falhou. Deu certo desde o início. A história se desenvolveu diferente. Para nós a história começa daqui e vai até aqui. Mas para Deus, a história começa aqui, mesmo que as coisas comecem a andar aqui, porque ele é atemporal. Então, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele já pensou em nascimento de Cristo. E Cristo, para ele ter essa prerrogativa, ele cumpriu todos os pré-requisitos do que o primeiro Adão, cronologicamente que vem, teve. E precisou ser assim para ele ser reconhecido como o verdadeiro Adão. Precisou ter um modelo do que seria. E veja alguns aspectos importantes que somente Adão, como pessoa, e Cristo teve. Adão nasceu de forma supranatural, Adão e Eva. Foram o primeiro e o último a nascer desse jeito. A não ser o Cristo. Cristo também, por sua vez, nasceu sobrenatural através da assombração do Espírito Santo sobre a Maria. Nem Adão nem Jesus nasceu de conjunção entre homem e mulher. Os dois são os únicos da terra, nasceram sem pecado. Adão, ele chegou à existência sem pecado, e Jesus da mesma forma.
Então, para ser um representante piedoso da toda a imagem de Deus, tem que ser sem pecado para transmitir toda a imagem de Deus. Adão foi assim, porém ele pecou. E levou toda a humanidade a ter as mesmas características que ele tem. É tanto que nós nascemos em pecado e somos escravos do pecado, não porque fizemos alguma coisa, por simplesmente nascer da nossa raça pecaminosa. Mas Cristo, ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado e permaneceu sem pecado até a morte. Então ele cumpriu plenamente até o fim o seu propósito. Por isso ele é chamado o primogênito da toda a criação, porque ele é o primeiro. E ele dá início a uma nova criação, uma nova humanidade nele. Então, na verdade, o plano de Deus ele nunca falhou. Tanto é que existem dois conceitos principais quando se trata do Evangelho. Primeiro, o nascimento de novo. Jesus fala para Nicodemos, é impossível ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Mas aí Nicodemos explica, quer dizer que eu tenho que entrar no ventre da minha mãe? E Jesus disse, não se trata mais de uma humanidade que nasce através de carne, mas através do Espírito, do nascimento espiritual, um nascimento de novo, que nasce através de mim. Então você pergunta onde que está a Eva? Aí que está. A Eva é a igreja. Deixa eu explicar. A partir de Cristo, é uma nova criação. Todo cristão que nasce de novo, ele é chamado de quê? Em epístolas. De nova criação. Quer dizer, a terra é como a terra agora começa, através de Cristo, se encher de pessoas à imagem de Deus, que nasce dele e guarda as mesmas características como ele. De certa forma, e aí nasce a igreja, em conjunção com a igreja, nasce a igreja. Veja bem, Cristo não pecou, ele viveu toda a vontade de Deus para um ser humano, tudo que Deus queria de um ser humano cumprir, de início do seu nascimento até o fim, Cristo cumpriu. Mas quando ele cumpriu isso, ele levou toda a glória disso, toda a significância disso, e ela passou a ser verdadeira para toda a sua posteridade que haveria de nascer através dele, nascer de novo, de espírito e da palavra. Então, nós que nascemos de novo, nós somos a nova criação, a nova humanidade. E nenhum está se perdendo, do primeiro até o último. É uma criação perfeita. É tanto que Deus cumpre piamente seu desejo. E por que nós somos perfeitos? E do ponto de vista divino, você não precisa fazer mais nada para cumprir a vontade de Deus. Eu sei que isso pode ser contraditório, mas tenta me entender. Tudo que eu preciso fazer diante de Deus, em cumprir toda a vontade dele, já foi cumprido em Cristo. E o resultado, a recompensa, já vem do que ele fez. Por isso que nós acreditamos na imputação da justiça de Cristo em nós. Justiça é advinda dos seus fatos. Agora, não quer dizer que na prática nós não devemos buscar a vontade de Deus. Exatamente porque a vontade de Deus já foi cumprida em Cristo, que nós agora nos alegramos em saber basicamente a vontade de Deus aqui na terra para viver ela e glorificar a Deus, continuar a mostrar a vida de Cristo em nós que cumpriu já tudo. Nós não vamos ser mais condenados por nada. Nós não fazemos as coisas agora do medo do inferno, ou da condenação, ou que vamos perder a salvação, ou sei lá o que vai acontecer. Nós fazemos isso porque é a nossa natureza. É porque é isso que nós somos. E por isso que no final, e agora vamos voltar um pouco à fita, e a última fita que volta. Deus declarou, fazemos homem à nossa imagem e semelhança. Depois ele trabalhou nisso e disse, seja santos como eu santo. No meio da história, Jesus veio como solução. E ele diz, seja perfeitos como o meu Pai Celestial é perfeito. Paulo diz que pela fé nós somos salvos. E, portanto, Cristo em vós, a esperança da glória. E no final, João diz, nós seremos como ele, porque vamos ver ele face a face. Nós seremos do jeito que Deus já disse no início. Ele só diz as palavras de Gênesis, seremos a imagem e semelhança dele. E Apocalipse diz, eis esse povo,
e Deus. A nova humanidade, um novo céu e a nova terra. E qual é esse povo? Qual é essa humanidade? A humanidade é através de Cristo, que é a nova criação. O povo que se espalhou pela face da terra, pela fé. Então, o que Deus diz vai se cumprir. Já está cumprido em Cristo. E isso é uma questão de tempo, de cronologia. Agora, o que isso tem a ver conosco de forma prática? Aí vem o último versículo. E Deus os abençoou, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. É pela primeira vez nas Escrituras que você encontra Deus abençoando o homem, falando de a bênção em relação ao homem. É pela segunda vez que a bênção está presente nas Escrituras, pois a primeira está alguns versículos acima, quando fala dos animais que o abençoou. Mas tem um diferencial muito grande, que não vou entrar no detalhe agora. Mas o que é a bênção? É claro que nós consideramos bênçãos muitas coisas. A chuva é uma bênção sobre ímpio e também sobre o crente. E muitas outras coisas. Mas o verdadeiro sentido de ser abençoado, a bênção começa com a intenção de Deus de se aproximar do ser humano, se revelar a ele e convidar esse a colaborar com ele. Aqui Deus vai em direção ao homem e Deus lhe abençoou, então parte da parte de Deus, lhe dizendo. Então a primeira parte da bênção é Deus falar conosco e nos revelar a sua vontade. O homem abençoado é aquele que ouve a voz de Deus em direção a ele, não importa o que seja. Alguém dizia, se você teme falar a Deus, é melhor você também a Deus não falar. A pior coisa é Deus não é falar, é estar em silêncio. Assim como aconteceu com o povo judeu depois de Malaquias, 400 anos. Foi a pior fase da vida deles. Então Deus fala a eles. E quando Ele fala, Ele dá um mandamento. Lhe dá capacitação e um mandamento para cumprir. Seja fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então a bênção está no chamado de Deus, te capacitando para andar em direção ao que Ele quer que você faça. Se você quer prescrutar isso, é dizer que um homem abençoado é aquele cujo Deus fala a sua vontade e o convida e o capacita para fazê-la. E andar fazendo o que Deus te ordenou a fazer, esse é abençoado. E aí veio o domínio, veio a autoridade e tudo mais. Mas eu queria falar de missões, porque é disso que eu falei que eu vou falar. Qual era a grande questão aqui? Deus diz 3 coisas importantes. Sejam fecundos, eles são reprodutivos. A característica de Deus é reproduzir a si mesmo. A segunda é multiplicar-se, ampliar. E a terceira é encher, ir por todo canto. Agora, você já pensou que esta é exatamente a estrutura daquilo que nós sempre falamos que missões é, mas nunca correlamos com isso? Mateus 28, 18 a 20, é a mesmíssima estrutura. Deixa eu ir com você. Deus, em toda a sua autoridade, se dirige ao homem e diz, façam isso. Jesus, como aparece para os seus discípulos? Ele não diz, façam isso. Ele chega em sua autoridade, ele fala, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele aparece como uma autoridade que agora vai mandar. E ele fala exatamente essa coisa. Idem por todo canto. Se eu queria transliterar esse versículo, eu diria que Jesus disse, idem por todo canto e multiplicai o modelo que eu vos dei. Faça o que eu fiz, multiplica isso por toda a face da terra. De um para muitos. E vai comigo nisso. Jesus treinou os seus discípulos, os ensinou, os discipulou e lhes deixou todo o conteúdo divino. Deu a eles capacidades para fazer a obra. Diz que vocês vão receber um poder, que é o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas. Então Deus lhe promete que Ele dá poder para fazer, seja fecundos. Ele dá capacitação para eles, os prepara e tudo mais. Depois diz a eles, idem. E onde? Vocês têm que encher toda a terra, tem que ir por todo canto.
que enche a terra. E multiplicai-vos, ele diz, na multiplicação é replicar uma coisa que foi feita antes. Como Deus disse a Adão, eu fiz você, agora você multiplica isso adiante, repete esse processo. Cristo disse, eu fiz vocês, ensinei vocês, agora vocês coisas maiores do que mim farão. Não porque eles eram maiores do que Deus, mas Deus deu a eles essa prerrogativa de multiplicar. E isso também é através do próprio Cristo que estará com eles, no entanto. E isso é a igreja. Mas quando diz para eles irem, a frase estratégica é quando diz idem e não diz prega o evangelho. Apesar disso estar incluso no texto, ele diz outra coisa. Idem e façam discípulos de todas as nações, quer dizer, de todo lugar, ensinando a eles a obedecer tudo que eu os ensinei. A responsabilidade deles não era só pregar, é replicar o modelo inteiro, reproduzir o modelo de Cristo, discipular outras pessoas, assim como eles foram discipulados, ajudá-los a entender o Evangelho, ajudá-los a crescer na fé cristã, dar o próximo passo, ajudá-los a ser os líderes e eles mesmos ir continuar a obra. Jesus levou eles da estaca zero até o ponto de entregar o ministério inteiro para eles. E isso é um ministério saudável de uma igreja. A pessoa se converte, mas agora ela entra num processo onde ajudamos ela a caminhar na fé cristã, ser treinada e chegar eventualmente a ser o outro líder, que ele parte mais para frente. Então, essa questão de replicação é deixada clara em Mateus 28, onde diz que eles devem discipular, devem ensinar tudo, não somente uma parte. Como Paulo diz, vos ensinei todo o conteúdo de Deus, estou livre. Por isso que a estrutura de missões é altamente enraizada ao que Deus Pai, no início se fala que Ele fez, Cristo veio a cumprir aqui na terra. Cristo diz a mesma coisa. Replique a mim mesmo. Vão por toda a terra e encher ela com o que eu fiz. Eu fiz com vocês, mas vocês vão para toda a terra. Deus fez no jardim de Éden, mas é Adão que iria levar para toda a terra. Então veja a graça das missões, meus amados, está envolvido na própria obra de Deus. Missões é muito mais, e eu espero que todos nós encontramos nossos sentidos como crentes, entendendo que todos nós, não é só eu que tenho o nome de missionário, mas todos nós estamos envolvidos nesse processo de viver para a glória de Deus, significa viver multiplicando aquilo que Cristo fez. Se você crê, multiplica isso, ajuda o outro a crer. Se você foi discipulado, ajuda o outro mais novo do que você, discipula ele também. Em coisas que você sabe. Imagina como foi difícil no início, não sabia se orar, não orar, como não ora, onde sentar, onde não sentar. Coisa simples. Agora ajuda o outro que vem novo, vai perto dele e você ajuda ele também a caminhar e assim por diante. Então, missões, meus amados, não se trata só de evangelizar, se trata de muito mais. Se trata da imagem de Deus nas pessoas. Isso envolve não só evangelizar, mas um processo inteiro de ajudar as pessoas a ter um caráter cristão. Na nossa história de missões, nós fizemos um grande erro. Nós nos focamos muito a tirar as pessoas do inferno. Mas nós não nos preocupamos em ajudar elas maduras e viver o céu. Esse é o grande problema. É por isso que o discipulado ele é essencial. Na Romênia, nós temos exatamente, por causa do nosso histórico arminiano, devido ao contexto comunista até 89, o nosso grande foco foi muito forte em evangelismo. Tudo que importava é as pessoas se converter. E não estou dizendo que isso não é importante. E nos cultos, eles pregam, evangelizam o tempo inteiro. Mas não há nada para se crescer. Não há muita doutrina, não há estudos em qual é algo progressivo, é um processo que vê claramente, não, eu vou levar essa pessoa, ela está nesse ponto, ela precisa estar nesse ponto. Que conteúdo eu vou dar para chegar aqui? E quando chegar aqui, o que eu faço com ela? Não há isso. Então as pessoas continuam imaturas para o resto da vida. E cresce cada um como migalha que cai às vezes do púlpito. Não é bom. Por isso que igrejas, muitas foram plantadas e muitas cederam ao mesmo tempo. Por quê? Porque não foram ensinadas a crescer.
Você evangelizou, mas deixou o povo imaturo, e imaturo ele cai. É como um bebê que nunca ensina ele a andar. Ele nasce, ele é legal, é normal ele cair, mas se cair o tempo inteiro, ele vai logo morrer. Se você não ajuda ele a crescer e andar com as pernas próprias, logo nem você vai aguentar e nem ele vai sobreviver. Então, missões é muito mais, é um processo em qual todos nós somos envolvidos. De pastor, a diácono, a presbítero, a qualquer membro da igreja em sua atuação. Todos somos envolvidos. A ser discipulado significa eu preciso de um mentor, de alguém que me discipula em minha fé para eu crescer. E, ao mesmo tempo, eu discipulo a alguém que é mais novo do que eu para ele caminhar. Esse é o processo de discipulado. Eu sempre sou discipulado e sempre discipulo. Eu sou pastor, tenho meu mestrado em teologia, mas mesmo assim, eu tenho no mínimo 2 mentores. Eu não tomo uma decisão sem antes falar com eles. Não é porque eu me sinto inseguro. E se me sentiria, não vejo problema nisso também. Mas eu entendo que eu preciso compartilhar, não no sentido que necessariamente o outro é maior ou menor do que eu, mas eu preciso sentir o corpo de Cristo comigo, preciso sentir os outros dizendo, Fernando, é por aí, ou não é por aí, ou vamos pensar, vamos orar. E eles sempre, eu tenho 2 mentores que os 2 têm mais de 70 anos. E nunca eles me disseram, faça isso ou não faça isso. Eles me disseram, olha, talvez é melhor esperar, olha, eu creio isso, mas você decide. Eles sempre me deixaram decidir, e mesmo eu pedindo, mas qual é a sua opinião, o que você faria? Eles não querem dar, porque ele quer a minha liberdade de agir. Todos nós precisamos, meus queridos, não importa se somos pastores, se somos presbíteros, se somos diáconos, de alguém que eu não olho para ele como alguém que eu dirijo, mas como um par, com alguém mais, cara, hoje briguei com a minha mulher, e eu sei lá como fazer isso, para reparar. É claro que eu sei a teologia, mas na prática não é simples assim. Eu preciso de ele orar, eu também, quando eu era com você, briguei uma vez feio mesmo, e fui por esse canto. Então, eu acredito que nós precisamos desse processo, missões envolve tudo isso. E que Deus abençoe vocês. Eu acho que já chegou a 7h30 e não vai bater aquele tim, 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 tim. Né? Mas, meus amados, eu brinco às vezes, isso para dar a vocês uma imagem de europeus, que também não são aqueles brutos que todo mundo diz, europeu é duro. Não, você vê que o europeu também é legal, brinca, né? Também desenhando anos no Brasil, tirei o jeito brasileiro. Bom, que Deus abençoe os irmãos. Esperamos continuar junto nesse ministério. Agradeço os pastores da igreja por me receber pela 2ª vez. Não sei a terceira como vai ser, mas a 2ª rolou. Então, que Deus abençoe vocês. Eu não sei agora para quem eu entrego a palavra. Tem tanto reverendo aqui que... Quem não pegou, está em tempo.